Bem-vindo ao RescueCast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o RescueCast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Salve, galera! Bem-vindos ao RescueCast, criando espaços, salvando vidas, episódio número 58 do nosso canal. Mais uma grande alegria tê-lo aqui conosco, nosso seguidor, nosso espectador, nosso ouvinte aí para que está em outras plataformas. Obrigado aí pela sua audiência para mais um dos grandes episódios e uma das grandes conversas do nosso canal. Bem-vindo, Beto, episódio 58. Olá, meus amigos, muito obrigado. Como o senhor bem falou, é um prazer estar novamente aqui na presença dos amigos e hoje recebendo uma convidada que, apesar de quem olhar o card aí já vai saber quem é, né? Mas no início do episódio a gente faz aquele suspense, mas é uma pessoa que já vem ganhando seu protagonismo na cena do resgate veicular estadual e não tem segredo, né? A receita é sempre a mesma, muita dedicação e voluntariedade, né? Isso aí, Beto. Muito obrigado. Geller, bem-vindo. Mais um episódio aí do canal. E aí, capitão. E aí, Beto. Olá, nossos seguidores. E nessa fala do Beto aí dá para complementar que ela vai trazer exemplo de como é o início e a persistência. Então, para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores aí, é um baita exemplo aí de superação, lógico, e da forma de como buscar a perfeição. Mais um dos, né? Continuar caminhando em busca da perfeição é difícil de conseguir, mas ela, junto das colegas, aí estão dando exemplo para todos que acompanham elas, que viram elas, que estão trabalhando junto com elas. É isso aí, Geller, obrigado. A nossa ilustre convidada foi conhecida por todos nós do Resgate Veicular até de forma bem recente, né? Já conhecíamos ela de carreira, mas no Resgate Veicular realmente nos conhecemos em 2024, nas ações de 2024. Mas antes até de apresentar a nossa convidada, eu vou fazer o nosso tradicional agradecimento a todos os apoiadores que você vê aí na nossa tela: Resgatécnica, AutoAnker, SOS Sul, Resquad, Yorn Tatu, Placauto, Sisbom e Tecnoauto, as empresas que estão conosco aí nessa caminhada, falando sobre o resgate veicular, sobre o salvamento veicular, sobre os dilemas da atividade, sobre as dificuldades, sobre forma de treinamento, capacitação, empresas que têm na sua origem o fazer o melhor para os outros, né? Mesmo aquelas que não são de raiz totalmente de bombeiro de salvamento, isso faz parte da gênese dos seus criadores, dos seus idealizadores, né? Então a gente deixa aqui o nosso agradecimento e também faz o pedido para que você aí que nos assiste, curta esse vídeo, inscreva-se no canal para também receber novidades do RescueCast, de todas aquelas que são pensadas aí com muito carinho para você que nos acompanha. Bom, nossa convidada, ela, como já mencionamos aqui anteriormente, já tem assumido um protagonismo na cena do resgate veicular, não apenas na atuação, mas também nos bastidores, que é o que a gente já vai chamar aí para dividir a tela conosco. Isabiele Ferreira de Mello, a cabo Isabiele, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Isa, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por estar aqui conosco para contar um pouquinho sobre a tua história, sobre a tua lida aí no resgate veicular. Bem-vinda ao episódio número 58. Obrigado, gente, pelo convite, né?
vocês fizeram aí para a gente estar podendo falar um pouquinho desse grupo, né? Que ainda é minoria no estado, né? Mas aí a gente está tentando fazer com que outras meninas vejam e também se empolguem, né? E queiram fazer mais grupos por aí, né? Legal, Isa. Esse é uma bandeira, a gente que tem nesse universo do veicular, e até mesmo aqui em relação aos nossos entrevistados, né? Uma predominância masculina nas equipes, mas que nos últimos anos tem mudado bastante essa tendência em relação a um número de equipes, não apenas com componentes femininas, mas equipes na totalidade compostas por mulheres, né? E aí, Isa, antes da gente entrar propriamente em relação à equipe, a gente vai fazer aquela tradicional pergunta, né? Quem é você? É uma das mais difíceis da gente conseguir responder. Conta para nós aí quem é a Isabiele, antes de ser a cabo Isabiele do Bombeiro Militar. Bom, eu nasci em Arapongas, no Paraná, lá no interior do Paraná, bem no norte lá do Paraná. Sou filha da Isabel e do Antônio. Sou formada em fisioterapia e pós-graduada em fisioterapia do trabalho e ergonomia. Desde criança, assim, eu sempre quis ser bombeira, mas é por conta de uma história meia trágica ali no meio do percurso. E no começo, quando eu queria ser bombeira, não existia bombeira feminina, principalmente lá no Paraná ainda não existia, mas eu acredito que no Brasil ainda não era aceito ainda mulheres no bombeiro. E aí eu comecei a faculdade, né? Era uma coisa também que eu gostava muito, né? A parte de fisioterapia. E no meio da faculdade ali, abriu o primeiro concurso no Paraná que aceitava mulher. E eu lembro que acho que era 2 vagas feminina. E aí eu não fiz por conta de ainda estar envolvida ali com a faculdade, né? E eu sabia que ia ter que ter um preparo bem grande, a parte física ali, e eu acabei não fazendo. Mas já no 4º ano da minha faculdade, daí abriu um concurso que aceitava meio a meio, né? Mulher e homem. Esse eu fiz, só que estava mais envolvida com o trabalho da faculdade final ali, né? O TCC. Acabei que eu não passei. Por uma questão, eu não consegui entrar ali, né? Naquele ano. Mas o sonho sempre estava ali, né? Sempre estava ali, eu sempre querendo ser bombeira, olhava um caminhão, né? Achava o máximo ver aquilo ali, e cada vez mais vendo mulheres, né? Dentro do bombeiro. E aí o olho brilhava mais ainda, né? Quando eu via uma bombeira fardada na rua. E eu lembro que no meio de uma aula da pós-graduação eu achei o concurso aqui de Santa Catarina. E acabei que vim fazer. Eu lembro quando eu falei para minha mãe que eu ia fazer o concurso aqui, até hoje ela fala, né, que ela acabou deixando eu fazer fora do estado, porque ela sabia o tanto que eu queria, que era possível fazer lá no Pará, lá no Acre, e passar, né? Então, aqui era mais perto, né, ela brinca. Então, ela acabou concordando de eu vim fazer o concurso. E aí eu acabei fiz, passei, fiz a escola de 2012 ali, e já fazem 13 anos, né, que eu estou dentro da corporação aqui no estado. Isabiele, Diga. muito bacana ouvir essa tua história aí. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Parabéns por integrar uma equipe e principalmente por ela ser toda feminina, que a gente entende que o desafio é maior, tanto de conquista, lógico, né? Aí do comando não precisa falar nada porque é um espetáculo, né? Então, a Capitã Nicole aí é fora da curva referente ao trabalho, lógico, mas ao respeito ao ser humano. Então, ela já demonstrou isso e continua demonstrando, né? E
a gente entrevistou várias pessoas aqui no canal. Algumas, eu te confesso que algumas, a sua maioria, perdão, não tinha um sonho de ser bombeiro, né? Então, e graças a Deus que nos 2 primeiros concursos estava concentrado na faculdade, não passou no Paraná e veio para Santa Catarina. Aí a gente pode ter a sua pessoa aqui trabalhando com nós. E a gente sempre quer estar rodeado de pessoas boas e profissionais bons, né? Isso que a gente busca. E em toda a sua fala aí, em todo o seu curso de fisioterapia, e apesar do teu sonho estar ligado a algo diferente a isso, né, de ser bombeiro, mas quando você chegou na escola, você conseguiu fazer um link com algo da tua formação específica ou tu deixou para trás? Assim, agora que eu fiz minha faculdade de fisioterapia, esqueço, agora eu sou a bombeira Isabielle. Ou tu conseguiu trazer muitas coisas disso para o teu tempo de escola e para o teu tempo de trabalho agora? Então, a fisioterapia, ela acaba que tem alguns links que dá para fazer na parte de APH, né? Então, eu vi, assim, que pelo fato de eu ter feito a faculdade de fisioterapia, eu aprendi muito mais fácil as coisas referentes ao APH, por conta da parte de anatomia, fisiologia, né? Toda essa parte de fraturas, principalmente. Então, para mim era fácil, né? Entender o que era uma fratura ali por conta da faculdade, né? Por conta da faculdade, até mesmo fraturas de coluna, né? Que na fisioterapia se tem muito, né? Tratamento com tetraplégicos, paraplégicos, então isso acabou que auxiliou um pouco na parte de APH, sim. O restante não, né? O restante era uma novidade, né? Era cada dia uma surpresa, né? Bacana. É que algumas pessoas não é que não conseguem se desligar, mas para fechar esse círculo e assim, opa, agora o que eu fiz até aqui eu esqueço e agora eu sigo com uma profissão nova. Algumas pessoas conseguem trabalhar isso, né? Outras aproveitam o que tem de formação e trazem para dentro da corporação, e isso que você fez muito bem, né? E eu acho que continua fazendo, com certeza, para o profissional que tu consegue trazer isso para os colegas e para os demais, né? Até o senhor comentando, teve uma situação assim que eu trabalhei uns 8 anos ali da minha carreira lá em Itajaí. E tinha um comando uma época lá que ele queria fazer tipo como se fosse atividade física, né, com o pessoal. A gente sabe que é difícil, né? É difícil a gente conseguir catar todo mundo para fazer uma atividade física no quartel, né? E aí eu lembro que eu assumi ali com ele, né? Porque até o meu TCC ele foi sobre lombalgias, né? Dores na região lombar com os bombeiros, por conta da profissão, né? Dos equipamentos pesados. E aí eu acabei assumindo essa, fazia um funcional no período da manhã ali, né? Com as guarnições. E perdurou ali um bom tempo, né? Até o pessoal já meio que, hoje não dá, né? Hoje eu não consigo, e aí acabou que morreu ali. Mas a gente ficou um bom período ali fazendo isso. Então eu acabei trazendo um pouco também da minha profissão para dentro do quartel também, né? Bom, Isa, tu comentou então que queria fazer o concurso, que viu o pessoal fardado, que, né? E uma coisa que chama atenção agora, muito mais, né? Nas últimas semanas, nós recebemos novos soldados aqui, né? Novos alunos, na verdade, do curso de formação de praças, e muitos deles, inclusive com formação em fisioterapia, em enfermagem, em educação física, em direito, administração, as formações são muitas, né?
mas o curso não tem absolutamente nada a ver com o concurso, né? Em que eu venço etapas e depois disso eu tenho um longo período aí de formação para me transformar mesmo, né? Num militar e num bombeiro. Conta para nós um pouquinho sobre como foi essa ruptura, né? Daquele desejo, daquele sonho, e aí se vê dentro de um curso de formação e dentro, né, precisando vencer uma série de desafios para ser uma bombeira mesmo. É até engraçado, porque tem uma história engraçada no meu primeiro dia do curso, que eu lembro que, tipo, o desejo era tanto de estar ali, e eu pensava tanto naquilo, né? Como é que seria aquele dia, como é que seria no dia que eu tivesse ali, que no primeiro dia a gente apresentou os materiais e estava aprendendo as canções, né? E aí eu penso, eu vim lá do Paraná, daí aprender o hino aqui de Santa Catarina, né? E então a gente aprendendo lá e aprendendo a parte básica de Ordem Unida. E a emoção foi tão grande que eu cheguei a desmaiar. Eu cheguei a desmaiar em forma. E eu lembro que eu até hoje a minha turma a gente brinca, né? Que no dia eu peguei assim, olhei para o sargento e falei assim: ah, o sargento, eu vou desmaiar. Aí eles brincam assim que eu pedi permissão também para desmaiar, né? Em forma. E aí até tinha uma sub lá em Blumenau, e aí ela veio falar comigo depois, né? Porque, tipo, e depois aos poucos eu fui entendendo isso, né? Porque, por exemplo, eu era uma feminina e que desmaiei no primeiro dia, né? Sem ter se esforçado nem um pouco, né? Sem ter tido nenhum tipo de esforço físico. E isso preocupava elas pela questão do que eu iria passar o restante do curso, né? Do que eu poderia ser provada, né? De tipo, desmaiou ali em forma, né? Imagina quando for carregar uma mangueira, quando for segurar uma ferramenta, né? Mas ali foi mais a questão emocional, né? Porque o restante eu fui e tirei de letra, né? Foi mais a questão mesmo da emoção de estar ali, né? De estar vivendo aquele momento ali. Mas foi uma ruptura muito grande, muito grande. Por mais que eu queria muito, eu sabia algumas coisas que existia, né? Como é que era o militarismo e tudo mais, eu senti bastante diferença, principalmente na parte física, porque eu não era uma pessoa ativa, né? Eu corria, praticava atividade física, não, eu fiz, treinei para passar e entrar. E aí depois, na parte física, dentro do curso mesmo, isso foi meio puxado para mim tá acompanhando, né? Mas acabei fazendo, né? Fui e estamos aí, né, até hoje. Isa, diz Ah, uma coisa, tu falou sobre o curso, sobre a fisioterapia, e ficou algo no ar ali quando você falou que o que te levou a ser bombeiro foi um acontecimento trágico, né? Se você estiver tranquila em falar sobre isso, a gente gostaria também de sim, ouvir essa sim. história. Do porquê Não, que sim, eu falo. você, do porquê que você resolveu ser bombeira, né? Sair da fisioterapia e vir para as carreiras do bombeiro, e o que te levou a isso? Então, essa história, tipo, eu devia ter o que, uns 9, 10 anos, e eu morei no sítio, né? Quando eu era criança, eu morava no interior, no sítio mesmo. Meus pais eram agricultores ali e tal, e a gente estava se mudando para a cidade, que meus pais estavam tentando ali fazer algo, né, para facilitar, né, a vida, né, porque no sítio é bem complicado, ainda mais com duas crianças, eu tenho mais um irmão mais novo. E eles estavam tentando se mudar para a cidade, e a gente estava já com uma casa para morar, que era no quintal da minha avó na época ali. E um dia deu uma chuva muito forte e caiu um raio na nossa casa no sítio, né? E queimou tudo, né? Imagina, no interior, hoje a gente vê, né? Que
difícil, é demorado para chegar em casa toda de madeira, né? Então, foi, né? Queimou tudo. E meu pai estava, na época, trabalhando próximo do sítio lá, e ele chegou a tempo, até hoje eu lembro, né, que ele conseguiu tirar uma máquina de lavar, porque ficava meio que para fora, assim, mas o resto foi tudo. E à noite, eu ainda criança, né, não entendia muito bem aquela perda, né? Mas à noite ali, assim, mais ou menos no final do dia, a gente foi para lá para ver. E chegou lá, eu vi o caminhão, né, do bombeiro. Então, aí eu vi aquele giroflex, né, naquela escuridão, assim, e eu lembro que eu parei para ver, assim, a casa, né, e na época a gente criança, né, a gente fica, tipo, e meus brinquedos, né, onde é que tá os brinquedos? E veio um bombeiro, assim, colocou a mão no meu ombro, assim, né, e aí eu olhei, assim, aquela figura, né, com aquela roupa, aquele capacete, eu olhei e falei, nossa, isso aí, que legal, né? E aí, a partir dali, que começou a surgir essa fascinação, assim, né, de querer ser bombeiro. Então, quando eu via os bombeiros, assim, eu queria ver desfile 7 de setembro, eu queria estar lá assistindo. Então, a partir dali que começou essa angústia, né, de querer ser bombeiro. Mesmo não existindo mulher, né, na época, que nem existia, né? Não tinha. Ah, que bacana, cara. Caramba, que história, hein, Isa? E depois eu conheci esses bombeiros. Depois, quando eu estava me formando ali, né, no bombeiro, eu fui atrás e consegui encontrar esses bombeiros que estavam lá nesse dia, né? Eles me deram daí uma cópia do livro da época escrito, né, da ocorrência que foi. E eu consegui encontrar, tipo, ter contato com esses bombeiros, né, para contar para eles, né, que eles que tipo inspiraram eu, né, a estar hoje no bombeiro. Poxa, que história, hein, Isa? Eu acho que essa tua história, ela é muito parecida com a história que a Cabo Maria Elisa também comentou aqui, né? De uma tragédia que ela acabou vendo durante a família dela sendo atingida também, a comunidade. E isso reforça o papel que todos nós profissionais, né, bombeiros, militares, comunitários, civil, voluntário, a denominação que for, né, de ter a sensibilidade e conseguir levar o nosso melhor atendimento, realmente nos piores momentos das vidas das pessoas, né, algo que um dos nossos convidados aqui, o Júnior, também sempre menciona, e que eu acho que é uma frase muito interessante, né? Nós temos que ser os melhores nas piores horas, mas que a gente desperta em muitas pessoas o interesse de ser quando ela sente no seu íntimo mesmo que existe um profissional que está ali por ela e para ela nesses momentos, né? E querendo ou não, né, a tua própria formação profissional também, né, anterior ao bombeiro, também é o cuidado com o outro, né, de melhorar as condições de outras pessoas, né. Mas aí, Isa, em relação a essa entrada e a essa escola, até mesmo pela questão da tua formação, existiu alguma atividade no início da carreira, assim, que te despertou de uma forma distinta, assim, pô, é essa aqui que eu gostei, é nessa atividade que eu quero ir, e se você conseguiu seguir nela, né, porque às vezes a carreira também faz com que a gente adore uma atividade e não consiga seguir nela, né, mas tu conseguiu fazer isso? Por incrível que pareça, eu gostei muito no começo do APH, então não foi muito difícil seguir, né? Então era uma coisa assim, né, que a gente entra moderno, né? O primeiro lugar que a gente vai é para ambulância, né? Então, para mim, eu tava faceira ali, né? Tava felizona ali no APH. E eu segui ali por um bom tempo, trabalhei bastante tempo no APH, e ainda mais no litoral, né? Que é uma ocorrência atrás da outra, então foi bastante bem assim legal assim a experiência que eu tive
na ambulância. No começo ali a gente trabalhava, às vezes, com pessoal antigo, né, na área. Tinha sargento, cabo, já de 15, quase 20 anos, né, de APH. Então, eu trabalhei, né, com essas pessoas ali. Então, tive bastante experiência, bem legal, até eu conseguir chegar à função, né, de S1, e aí estar, né, junto com o pessoal que recém-formou, né, ali, para ir junto com a gente para as ocorrências. Ô, Isa, e já citou, né, que tu fez a escola em Blumenau, isso? Isso. Isso, né? E, enfim, falou agora que trabalhou no litoral. E por onde mais você andou no estado aí trabalhando? Teve ali, né? Agora tu tá em Videira, mas teve mais alguma caminhada aí por todo o estado ou foram esses locais mesmo? Então, quando eu fiz a escola, eu estava tão fissurada em fazer a escola de bombeiro, né, que eu nem estava me importando com nota, com que colocação que eu ia ficar. Eu nem sabia que existia isso, que tipo, eu ia ter uma colocação e aí essa colocação me faria escolher um lugar, né, para eu estar. Eu via bastante colegas assim que moravam para cá, né, e tentando sempre notas boas ali para voltar para casa. E quando a gente terminou o curso, eu, nas escolhas das vagas no centro de ensino ali, eu lembro que tinha uma lista. Hoje eu acredito que não é tão assim, mas na minha época ali era uma lista com algumas cidades que tinham alojamento feminino e outras que não tinham, né? Então, a gente não poderia escolher aquelas que não tinham alojamento feminino. Então, a lista de escolhas de cidade ficou pequena, né? Ficou pequena para a gente. E aí, as outras cidades, né, os meninos podiam escolher também, né? Inclusive as que tinham alojamento feminino. Então, acabava que as vagas, às vezes numa cidade que tinha alojamento, a maioria foi menino que escolheu e aí acabava aquela cidade para a gente, né? Quando eu fui escolher, eu nem cheguei a escolher, para vocês terem ideia. Eu cheguei na fila para escolher, assim, e veio uma moça, assim, lá, que estava digitando as vagas, e ela falou assim para mim, ô Isabelle, você vai para Palma Sola, tá? Aí eu, Palma Sola, e na minha escola tinha um menino que era de lá. Então, eu pensei assim, então eu já vou grudar nele, né? Aí o subdirceu de Blumenau veio na grade assim e falou: Oi, Isabela, você escolheu Palma Sola? Aí eu falei: Mas eu não escolhi, me colocaram ali. Daí a moça falou assim: Na hora que você chegar lá no microfone, você fala a cidade onde é que você vai. A gente vai te colocar ali, mas você tem que falar no microfone lá. Aí, na hora que chegou a minha vez de falar, né? Aí todo mundo me olhando assim, da minha escola e dando risada, né? Aí eu peguei e falei assim: cidade de lotação, Palma Sola! E aí até hoje o pessoal fala disso, às vezes vem o pessoal falar para mim lá, Palma Sola, Palma Sola. Eu falei, estão conhecido Palma Sola, né? Mas foi o primeiro lugar que eu fui. Eu fiquei ali, eu acho que 8 meses. Foi o tempo da escola mesmo, né? Porque daí, logo após a minha escola, teve outra. E aí, nessa outra, eu já consegui... eu fiquei 3 meses na Operação Veraneia em Itajaí. Aí, eu depois retornei para Itajaí, né? Daí, eu voltei para Itajaí. Viu, Caramba, Palma Sola. Demérito nenhum à cidade, né? Mas ainda bem que os tempos melhoraram, né? Porque, cara, é inimaginável tu ter uma escola de feminina e aí quando for escolher as vagas, tem municípios que tu não pode escolher porque não tem um alojamento feminino, né? Não, Ainda bem que ainda bem que a gente evoluiu nesse tempo. E viu, capitão Beto, a Isa também, mas para quem está nos assistindo, um fator interessante que a Isa comentou aí, e que a gente já conversa, lógico que no canal a gente não teve isso ainda, mas vários colegas em off a gente já conversou sobre.
quando a pessoa realmente está com a cabeça querendo ser aquilo, que nem a Isa falou, queria ser bombeiro e não estava preocupada onde ia parar, a gente acaba curtindo mais o que está fazendo. Acaba trazendo mais para o coração a profissão que a gente está batalhando para ser. E isso é um baita exemplo, porque a gente sabe, e como tu bem comentou, que existem aqueles que botam a vaga na frente de tudo e esquecem realmente do que eles estão sendo. Aí quando eles chegam naquele local que eles batalharam esses 6, 7, 8 meses para chegar, eles esqueceram da escola. Eles esqueceram do que fez formar eles ali. Então, esse é um baita exemplo para essa escola nova que tem lá, né, quando nos assistir, que realmente vão lá e curtam a escola, né? Vão lá e aproveitem todas as etapas. A colocação vai vir natural e independente, né, da brincadeira, mas por mais que a gente vá para uma cidade que não conheça, existem pessoas lá que também podem fazer a gente feliz. É lógico que estar perto da família é muito bom. Isso eu não vou dizer que não é. Mas conhecer pessoas novas, ter experiências novas, vai fazer você crescer como pessoa e como profissional. Pode ter certeza que você deixou alguns conhecidos, alguns amigos em Palma-Sol. Sim. Então, é essa diferença que as pessoas têm que buscar entender, né? E esse ponto, Gerer, e o que a Isa comenta, né? É um detalhe que às vezes parece clichê a gente discursando assim para o CFP, né? Dizendo, olha, viva com intensidade, aproveite a escola, não fique brigando por nota, por décimo, porque o décimo a única coisa que vai te fazer nessa briga por décimos é afastar os colegas próximos, porque às vezes a diferença de décimos vai dar 10 ou 20 quilômetros de diferença supostamente da tua casa atual para onde você vai trabalhar, né? Mas é um fator que a gente precisa reforçar, né? Que o lugar, claro, a diferença entre municípios, né? Blumenau, Itajaí, Palma-Sola é nítida, né? São municípios pequenos e tudo mais. Mas eu corroboro com isso porque eu tive grandes experiências e fiz grandes amigos em Modelo. Né? Eu sempre fui de Chapecó, mas eu não conhecia Modelo, até ter a oportunidade de ir trabalhar lá. Eu aprendi a ser bombeiro lá em Modelo, com os militares mais antigos na época lá, e com os bombeiros comunitários, que você conhece dos municípios menores, né? Tinha auxiliar de serviços gerais do colégio, tinha agricultor, tinha pedreiro, tinha professor, e isso faz com que a nossa experiência de vida seja muito engrandecida por ter essas experiências diferentes daquelas que estão no nosso comum, né, na nossa zona de conforto, né? E eu acho, Isa, que agora, já partindo, digamos assim, para um segundo tempo da nossa conversa, né? O papel do militar mais antigo, que é do município, ao receber os novos, também é importante, né? Porque a gente percebe, né? Você, o Cabo Rosa, né? O pessoal que é de Videira, por exemplo, né? Que acolheu esses militares aí do CFP 2023, 2024, que estão aí em Videira e que estão inseridos em equipes de competição, né? E também, mas que mesmo afastados de casa, eles conseguem ter um ambiente gostoso para trabalhar, né? Como que você enxerga hoje esse teu papel, que lá atrás foi do moderno sendo recebido no quartel, e de hoje você fazendo esse acolhimento dos novos militares que chegam de fora? Então, quando eu fui para lá, a minha recepção ela não foi tão assim, né, tipo, empolgante. A gente sabe que por ser feminino, né, a gente sofre alguns preconceitos, naquela época existia ainda muito, e eu sofri isso, então acabou que eu tive bastante dificuldade, apesar de estar muito empolgada e feliz de ter ido
para lá, porque eu ia estar exercendo uma função que eu queria, né? Mas acabou que deu esse impasse ali, né? De encontrar uma pessoa que não era tão feliz. E aí eu acabei ficando ruim com isso, né? Eu tive ansiedade, tive depressão e passei por alguns afastamentos do bombeiro, assim, depois que eu saí de lá. E hoje, assim, quando eu vejo o pessoal novo vindo, eu penso muito nisso, né? Eu vejo muito o que eu passei e o que eu vejo, percebo neles, né? Em atitudes, assim, que eu vejo que eles têm. E eu sempre converso, às vezes, quando eu consigo, ali, quando a pessoa dá abertura, assim, né? Do que eu passei, para que ela veja que não é o fim, que aquilo ali não é o fim, não é o ponto final da carreira dela. Ela vai voltar para casa, né? Ela vai voltar para a cidade dela. Aquilo ali só é uma trajetória. E que ela tem a oportunidade de viver essa trajetória, né? Viver ali aquele momento sem muito transtorno, né? Hoje em dia a gente não tem mais tão assim, se tem é mais velado a questão do preconceito, mas hoje a gente vê que está muito mais aberto isso. Então, as meninas que vêm, né, para uma cidade menor, longe da família e tudo mais, são as que eu mais até tenho mais contato, né, do que com os meninos ali. Mas eu percebo assim que a Isabielle, eu percebo muito mais esse lado, né, esse lado desse pessoal novo vindo para uma cidade que eles não conhecem, que eles estão longe da família, e se eu percebo algo assim que essa pessoa tá meio já, tipo, desanimando, né? Ficando meio entristecido com aquilo ali, de dar um suporte para ela, né? Para ela ver que não é o fim, que eu passei por muitas coisas e tô aqui ainda hoje, né? E não é o fim ali, a carreira não se acaba aqui, né? Daqui a pouco ela tá voltando para a cidade onde ela quer. E às vezes vai até sentir saudade, né, de ter vindo para a Videira, né, que é um exemplo, né, pessoal que vem para cá, né. Pois é, a É o gente se permitir, né, Beto? É o se é isso permitir, aí. né? Permitir viver e permitir entender que é transitório, né? Que não vai ser para sempre, né? Exato, aproveitar o momento em que tu tá vivendo, né? E eu percebi nas nossas passagens aí em Videira no ano passado, que muitos dos novos que estão aí, eles estão se permitindo fazer isso, né? E eles encontraram um ambiente saudável, um ambiente acolhedor, em que isso é tão natural que muitos eu ainda pedia se eles sentiam saudade, se queriam voltar para o litoral, tinha bastante pessoal do litoral, e falaram que eles nem pensam nisso agora, porque agora eles estão vivendo uma coisa tão legal em Videira, que eles querem curtir, e eles encontraram muito disso também no papel dos mais antigos, como a Isa, como Rosa, como o Scalco, que fazem um papel excepcional e que estão fazendo agora também nesse apoio com as equipes, seja de trauma, seja de resgate. E aí a minha pergunta, Isa, quando que a equipe ou quando que o resgate entrou na tua vida, né? Além do bombeiro, então, a equipe de competição. Eu sei que a gente sai, recruta da escola, vai direto para o ASO, fica no ASO, e aí a gente tem aquele contato, nos acidentes de trânsito, não com as ferramentas, né? Mas a gente tem contato com a vítima e esperando o pessoal mais antigo extrair aquela vítima para a gente dar o tratamento adequado, né? E agora tu tá do outro lado, né? Tanto que você é a resgatista aí da Amazonas. Eu queria saber o que te motivou a entrar numa equipe de resgate e o quanto o resgate faz parte da tua vida hoje. É bem o que o senhor disse mesmo, né? No começo a gente chega assim, é algo tão distante, o caminhão está estacionado ali do lado do ASO, né? Mas você olha aquelas ferramentas ali e pensa, nossa, aí nunca vai me pertencer, né? Eu nunca vou conseguir chegar ali perto, né? Quando você vai chegar perto, chega o antigo, tira a mão daí, né? Tira a mão daí, vai pro ASO. Então, eu lembro assim que eu nem imaginava, né? Nem ficava pensando assim, não vejo a hora de estar ali, né? Fazendo aquilo. Eu fazia a minha função ali do ASO mesmo. E só que aí a gente vai passando o tempo, a gente vai ficando mais antigo, né?
E aí, daqui a pouco, chega a nossa vez, né? De estar ali no caminhão e estar manuseando aqueles materiais. O resgate veicular mesmo, eu fui, assim, começar a ter contato aqui em Videira. Não é uma ocorrência que é, tipo, corriqueira, né? Direto, a gente está de serviço, atende, algo assim, né? Então, acaba que poucas vezes você tem contato na prática com isso. E quando eu vim para cá, tinha o Rosa, né? Que é instrutor e tudo mais de resgate veicular. E quando ele veio com essa conversa, eu lembro até hoje que eu estava de serviço no alojamento Chefe Socorro, ele reuniu o pessoal ali moderno para falar dessa proposta, desse evento, e eu ali fazendo minhas coisas ali, e escutando ele falar, né? Mas, tipo, você, meu, isso aí vai dar um trabalho, isso aí. E aí eu lembro que ele conversando ali, daí ele falou assim, ô Isa, você vai participar de uma equipe? Daí eu olhei e falei, meu Deus, eu não, minhas costas já não aguentam mais isso aí. Né? De segurar uma ferramenta, não dá. Aí eu lembro que a gente começou a se envolver com ele ali, de trabalhar a questão da parte visual do evento. E nesse meio tempo, o Scalco ali na minha cabeça, né? O Scalco era da minha guarnição, o Scalco, cabo, forma uma equipe só de mulher, forma uma equipe só de mulher. E eu, não, Scalco, isso aí não dá, e não sei o que e tal. Daí, não, vai, forma. E aí, na época, veio bastante menina moderna para cá, né? Soldadas novas aqui. Eu falei, então vamos ver, né? Vamos ver quem é que vai querer ali participar. Aí mandei no grupo, formamos aquela primeira equipe ali que competiu, né? E aí ali começou os treinamentos. E é engraçado assim, né? Que às vezes a gente vai passando o tempo no bombeiro e a gente acha que, eu já sei tudo, né? Eu já sei tudo. Se eu pegar um acidente assim, eu sei fazer. Mas depois, quando a gente treina de fato, né? Uma área ali específica, você vê que você não sabia nada. Você sabia muito o básico para aquilo ali, né? Então, aquilo trouxe em mim, né? Essa visão de tipo assim, não, isso aí é importantíssimo, né? Eu estar treinando ali. Não é nem a questão do time feminino, né? Eu estar ali treinando. Uma por ser chefe de socorro e por ter já tido um certo tempo dentro da corporação que as coisas vão, né? Acabando se apagando ali as informações. E aí, se você não faz, se você não treina, você esquece. E então, acabou que a gente formou o time no intuito ali do Scalco, né? Buzinando de fazer um time feminino ali. Acabou que a gente formou. E com a formação desse time, a gente viu assim, a importância que foi ter o time para poder estar treinando, né, uma área específica. Para poder a gente estar se aprimorando numa área dentro do bombeiro. Ô Isa, e uma curiosidade, nós acompanhamos esse processo aí, tudo, e de onde veio, quem que decidiu, como vocês decidiram o nome da equipe? Da onde que surgiu ele, onde que se inspiraram para o nome da equipe? Então, eu lembro que isso foi uma conversa de mesa lá, né? A gente na cozinha conversando, vamos fazer uma camiseta, vamos fazer isso. Falei assim, tá, mas primeiro a gente tem que ter um nome, né? Para fazer bandeira, camiseta sem um nome, tem que ter um nome. E aí, o Scalco, ele veio de Catanduvas, e lá tinha uma equipe que era formada de BCs, né, femininas, que chamava Atenas. E aí, nisso, eu comecei a pesquisar, né, nomes meio que parecidos ali, né? E a ideia de ser o nome Amazonas é pelo fato do filme mesmo da Mulher Maravilha, né? Das Amazonas mesmo, né? Ser guerreiras, né? Que só eram mulheres, né? Que só eram mulheres ali que guerreavam e proviam toda a sustentabilidade da comunidade, né? Então, foi mais nesse sentido mesmo que veio o nome.
E olha, o Beto, o capitão, né, e todos que nos assistem, que nos ouvem. E olha um fator transformador que é uma equipe, hein? Notem a bandeira atrás da Isa aí, que isso, nós competidores e nós que participamos de equipes, ela é tão transformadora que ela faz isso, faz a gente realmente mudar o ambiente, não só no trabalho, mas em casa também, e lógico para melhor. Em algumas vezes ali que a Isa ergueu a mão, dava para ver que a unha dela estava pintada com a cor da Da bandeira, equipe. enfim, da cor da equipe, né? Então, isso dá para transcende a alegria e o momento que ela e as colegas estão vivendo por fazerem parte de uma equipe. Lógico que a gente está falando do resgate veicular dentro do bombeiro, né? Se fosse em outras áreas também traria isso, né? Então, além da parte técnica, a transformação que a gente consegue ver, né, profissional, é muito bacana, é muito legal. O envolvimento e principalmente a alegria que traz no coração de quem está participando de todo esse processo chega até algumas vezes ser maior do que a parte de aprendizado técnico. Porque se a pessoa está feliz, se a pessoa está alegre, se a pessoa está bem no trabalho ali, ela vai trazer os outros junto, né? Assim como tu deu o teu relato aí de quando chegou lá na cidade, o pessoal não estava tão empolgado e te trouxe para baixo, mas graças a Deus que vocês aí foram capazes, né, não só por esse teu exemplo, de modificar isso, de entender que um ambiente saudável, um ambiente alegre, transforma as pessoas realmente e leva elas junto. Isso que o trabalho em equipe é muito fantástico. Viu? Deixa eu só aproveitar esse gancho, capitão, bem rapidinho. É legal a gente ver isso porque para as mulheres e para o resgate veicular é meio que uma quebra de paradigmas, né? E sempre tem que ter a primeira ou as primeiras que começaram, né? E uma vai incentivando a outra. Eu lembro que em 2018 teve a EcoFox de Brasília, que chegou a participar do Mundial na África do Sul, se não me falha a memória. Depois teve a Stabfem, que ainda está ativa no Paraná, foi vice-campeã paranaense ano passado, já participou do Nacional aqui em Chapecó em 2022 também. Participamos junto com a Atenas ano passado também do estadual e agora Amazonas, né? Então a gente vê que uma vai incentivando a outra e vai crescendo novas equipes femininas e acaba sendo normal, como deve ser, né? Não existe barreiras, né, que a gente tem que erguer quanto a essa participação. E o quanto essas outras equipes, Isaí, tu já falou da Atenas também, e se vocês tinham conhecimento dessas outras equipes femininas, e o quanto elas foram importantes ou são importantes para a Amazonas também. E, assim, a gente teve o conhecimento da Atenas, né, que era uma equipe que o Scalco até ajudou a treinar, e a Stabfem, né, foi as que a gente teve contato, assim, né, de conhecer, de saber como que era, o que elas já tinham feito, né. A Stabfem, inclusive, tem um Instagram, né, que aí a gente seguiu e acompanhou ali para ver o que elas faziam, né, como elas faziam. E é isso até que eu vejo, eu falo para as meninas, né, que o Instagram, ele é uma ferramenta para isso, né, para que outras mulheres vejam e assistam o que é que a gente está fazendo, né, como é que elas estão fazendo isso? Como é que elas fizeram isso aí, né? Para ver que não é um bicho de sete cabeças, né? É só catar o caminhão, colocar ali e pegar as ferramentas lá de dentro, né? Então, não tem muito segredo, é só fazer. Um ponto que eu gostaria de enaltecer até nessa fala da Isa, que ele já foi mencionado aqui, o Scalco, que começou e teve até, se eu não me engano, participação em equipe de competição de salvamento em altura, é um entusiasta da competição, teve um papel no apoio da equipe lá em Catanduvas, do 11º Batalhão,
teve um papel também nessa, instigando e agora também treinando, né, a Amazonas. E isso aqui também serve de exemplo, de referência, né? O que o soldado Scalco é? É um cara motivado, totalmente motivado. E ele, e assim, e aí às vezes a gente espera, não, quando eu tiver o curso de instrutor, eu vou fazer alguma coisa. O Scalco não é instrutor de veicular, né? O Scalco, dentro das nossas dificuldades, às vezes, da carreira militar, né? Ele está na graduação que é a mais moderna, dentro da estrutura militar, mas é alguém que transforma. É alguém que transforma, não pelo posto ou graduação, mas pelo desejo, pela motivação, por estar junto, e quem convive com ele, quem sabe como ele é, né? A Isa é assim, o Rosa é assim, a Nicole é assim, e vocês conseguiram fazer com que muitas outras pessoas também sejam assim, né? Não só dentro das Amazonas, mas também dentro da equipe dos Cavaleiros de Aço, que é outra equipe que hoje existe dentro de Videira, que foram lá com o Bolinha e com a Marina competir no trauma também, que a gente já vai comentar. Conseguem também dentro da região aí motivar uns aos outros, junto com a Guardiões do Asfalto, que é a equipe de salto veloso. Então, o ambiente ele acaba sendo propício para isso, e fértil, um terreno fértil, porque tem muitas pessoas querendo e vibrando, né? Às vezes o ambiente ele não é o mais agradável, né? Do ponto de vista de tranquilidade para se fazer as coisas, e eu sempre gosto de dizer isso, né? Às vezes a gente tem, de uma forma até pejorativa, como a gente acabou falando de Palma Sola, né? Nada contra o município, mas pelo tamanho dele, né? Quando a gente fala de equipes de competição nessas áreas, a gente começa a pensar Chapecó, Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú, Criciúma, cidades grandes, né? Quando, na verdade, a maioria das equipes de ponta hoje do estado são em cidades pequenas. Por quê? Por que isso acontece? É porque na cidade pequena tem mais incentivo. Muito pelo contrário. O que faz uma equipe ser motivada ou não é a capacidade e a mentalidade dos seus próprios integrantes em qualquer município que seja. Então, isso é bom a gente enaltecer, porque essa mentalidade do Scalco já fez isso em Catanduvas, fez a transformação junto com a Amazonas e com essas equipes em Videira, e certamente daqui a pouco vão surgir outras tantas equipes aí pelo estado, graças a esses bons exemplos aí que a Amazonas tem, que a Atena tem. Nós tivemos uma equipe de Guaramirim também, dos bombeiros voluntários, que foi composta só por meninas, né? Na época, num desafio, se eu não me engano, foi de 2017 ou 18. E é um papel importante, né? Uma bandeira importante a ser levantada. Mas, Isa, e na parte de competição? O que a Amazonas já teve, né? E como aí sim, de novo, né? Como que foi essa transição? Porque você bem já falou sobre a importância de conhecer a atividade, né? Eu sou formado, eu recebo o curso, eu estou atendendo ocorrência, participo de treinamentos vez ou outra, mas do ponto de vista de mentalidade, do entendimento da atividade, quando você vai para uma competição, às vezes a sensação que a gente tem é, estou fazendo muito, mas estou fazendo errado, né? Como que foi essa transição para o processo de competição e quais foram as experiências que a Amazonas já teve nesse cenário de competição? A parte de competição é engraçado, assim, que eu nunca tive esse meu lado, sabe? Competitivo. Tipo, vou competir, eu quero estar em primeiro e tudo mais. Só que depois do resgate veicular, eu acho que está florescendo, né? Esse lado de competição, né? Então, a gente competiu, formou a equipe, né, para competir aqui no desafio que foi feito aqui em Videira. E treinamos, né, aquele período ali para estar fazendo esse desafio.
Nos saímos bem, perto das equipes, né, que a gente tinha ali para competir, então ficamos em terceiro lugar. E isso a gente, né, além dos feedbacks, né, que a gente recebeu dos senhores, principalmente, né, de que a gente teria capacidade de continuar se treinando mais e se aprimorando, e a gente continuou, né? A gente sabe que cada um tem a vida, né, lá fora, e aí acabou que se mudou um pouco a equipe, mudou ali alguns integrantes, e aí a gente continuou treinando no intuito aí de competir no estadual. Mesmo a gente não sabendo né, a data ao certo, né, de quando seria. E aí a gente se deparou com esse desafio ali em Concórdia, né? A princípio a gente ia lá só para assistir, a gente estava muito empolgado só para ir lá assistir mesmo o evento. E num dia de treinamento à noite, o escalpo, né? Como sempre. Gente, o que vocês acham de vocês ir lá competir? Aí ela falou, nossa, não. Meu Deus, competir lá? Tá doido, né? Não, vamos não sei o quê, não tem vaga para isso, né? Não tem e tal, e já murchamos, né, a ideia do scalpo ali. Mas aí a gente viu a empolgação dele, né, com isso, e até mesmo para a gente enaltecer o trabalho que ele faz, né, o empenho que ele tem com a gente ali para treinar. Ele falou, não, vamos ver isso aí, né? Vamos atrás. E aí, em contato com o pessoal, surgiu uma vaga, né, para a gente poder estar indo para lá. E foi o segundo desafio nosso, né? Desafio, assim, de competição mesmo. E a gente foi para se divertir, né? A gente até brincava, a gente vai se divertir. Nós, esperando lá para entrar fazer a prova, nós falávamos para a gente mesmo, né? Nós vamos lá se divertir agora, né? A gente sabia, assim, também que ali existia equipes de anos, né? De treinamentos, de competições, e para a gente era a primeira vez, né? Um negócio fora de casa, né? Que aqui a gente estava no nosso ambiente, com pessoas conhecidas, né? E lá, fora de casa, com pessoas falando outras línguas, né? E aí a gente estava lá no meio. Coisa legal, eu tive a oportunidade de ir a Concórdia, né, para assistir também a competição do latino-americano, e enquanto competidor a gente teve, junto com o Geller e com a Condá, a gente teve a oportunidade de participar em 2019 do latino-americano, né, e a gente notou que tem algumas diferenças, né, quando a gente traz para o ambiente e para as competições do Brasil, né, e vocês já participaram de um regional, que foi assessorado por 2 assessores ABRES, né, e a gente tem também aí a diferença pro latino-americano, que como tu falou, né, a gente tem assessor WRO, a gente tem assessor da Alarev, que é outra associação. Eu queria ver se você já enxergou alguma diferença entre esses dois desafios, né? E quais foram essas diferenças e as diferenças mais marcantes para a equipe? Assim, ó, uma coisa que a gente percebeu na primeira prova, que nem era a gente foi, no primeiro dia, a gente foi segunda, né, a participar. E a primeira a gente conseguiu assistir ali, e a gente olhou o comando mais de fora. E era engraçado, assim, que a gente estava lá e acostumado, né, a ter um comando que fica ali junto e fazendo e falando e tal, e daqui a pouco olhamos, mas cadê o comando dessa equipe, né? E aí nós vimos o comando lá no canto, só incentivando, né, o pessoal. Mas não. Então nós já ganhou já, né? Tá errado fazendo aquilo ali. Não pode ficar parado lá sem fazer nada. E aí a gente descobriu, né, que é uma das coisas que eles avaliam, né, essa questão num comando mais para fora do cenário, né? Algo bem mais assim, vamos dizer, fluido. Ele não existe umas etapas a ser seguida igual a gente vinha treinando, né? A gente vai chegar aqui, agora vamos fazer a reunião aqui, né? Depois que a gente passar dessa parte, a gente faz essa outra parte aqui.
era uma coisa fluida, ela ia, assim, não tinha paradas para aquilo, inclusive até numa prova eles falaram para a gente, né, depois ali da estabilização primária, vocês já podiam ter feito a reunião tripartida. Aí nós, meu Deus, mas aí não, sem a secundária, como é que é isso, né? Então, a gente ficou meio perdido nessas questões, mas era uma coisa bem fluida, assim, sabe? Não tinha muitas... Faziam-se as etapas, mas era uma coisa que ia, né? Que ia até a extração ali. Ô, Isa, o importante dessas participações, e isso a gente também percebeu em 2019, é buscar o que realmente a gente consegue mudar na equipe, né? Que a gente aprende para mudar, para que ela melhore, mas a gente precisa entender também que é um jogo aberto na questão de como a equipe vai se portar. A gente entende que tem as fichas que a gente precisa cumprir, né? Mas essa tua fala é muito importante. Se, apesar de ser um desafio, mas buscar o que é o melhor para a equipe, realmente. E o mudar durante o desafio, assim, é muito difícil, né? Como tu comentou, se deviam ter feito uma reunião assim, logo depois. Mas vocês não treinaram para isso. E seguiram o que vocês estavam treinando. Agora, né, depois do passar, que a gente busca, assim, opa, mas se nós fizermos a reunião aqui, que eles falaram, vamos treinar para ver o que acontece, se realmente encaixa, se realmente estão certos, se equivocaram, é uma visão diferente, enfim. Esse que é o bacana desses desafios. É lógico que, como a gente está indo lá para uma competição, a gente quer galgar posições boas, né? Mas esse fator aprender é que é o mais relevante, principalmente para quem está iniciando no processo. Não que quem está lá há 4, 5, 6 anos não precise aprender. Precisa, mas para as primeiras competições, a gente busca muito isso, para que a equipe realmente cresça, melhore, né? Mas e agora, passados esses 2 desafios aí iniciais da Amazonas, o que vocês têm, você tem, lógico, né? Planejado ir para o futuro? Como que vai seguir essa caminhada aí? Como que você já começar a marcar, talvez vai ter competição em tal dia, como que está a preparação aí para o seguimento da equipe? Então, agora a gente vai iniciar ali, mês que vem, a gente já vai iniciar os treinamentos daí para o estadual, né? Que a gente vai participar também. Então, agora o objetivo é ali o estadual. Esse mês a gente deu uma folga, né? Deu uma esparecida um pouco, e aí mês que vem a gente retoma ali para treinar para o estadual, né? Que é o próximo aí que a gente vai conseguir participar. Mas eu vejo assim que a equipe ela não dá para ela ficar só contida nisso, né? Nessa questão de competir. A equipe foi feita para ir lá competir, né? Porque se for só questão de competir, uma hora essa equipe vai se acabar. E até eu estava conversando com o Scalco, né? A gente tem que deixar um legado disso. Não adianta a gente se esforçar tanto, fazer tanto, né? Perder dias de folga treinando para se destacar em alguma competição e depois isso se acabar. Eu vejo que a gente está aqui para inspirar mais pessoas. E até a gente conversa muito na equipe, assim, às vezes, vamos chamar alguém para vir para a equipe e tudo mais. E isso é importante, a gente chamar pessoas que estejam com o olho brilhando para aquilo. Não adianta a gente chamar uma pessoa só por chamar. A gente tem que chamar alguém assim que olhe e fale, nossa, eu queria estar ali, né? Eu queria estar fazendo aquilo ali com elas. E essa pessoa ela vai vir com energia, né? Para continuar. E uma coisa que eu percebi também assim com a equipe que a gente observa, né, no dia a dia, que sempre o resgate veicular ele é uma coisa mais voltada para o masculino.
Então, raramente você vai ver uma mulher agarrada numa ferramenta num cenário na rua. Muito difícil, bem difícil você ver. Geralmente ela vai estar ali numa PH, numa outra função, ela não vai estar com a ferramenta, né? E é engraçado, assim, quando a gente vai treinar, e aí às vezes tem alguém novo ali junto, uma menina nova junto, e ela estoura uma porta com aquela ferramenta. É uma coisa assim que você olha e fala, nossa, né? Tipo, como é transformador para a pessoa aquilo, né? Como que dá um empoderamento, a mulher está segurando aquela ferramenta e escutar aquele estouro da porta, né? Que ela chega o olho assim, né? Nossa, eu fiz isso, né? E a gente percebe, assim, a mudança das pessoas, né? Das meninas até. Às vezes era uma ABC que estava mais no canto, mais, assim, fechada, né? E tá na equipe, daqui a pouco tá se destacando, tá fazendo coisas assim que você fica, nossa, mas entrou ontem, né? Já tá assim, né? A gente tem um exemplo e a gente fala para ela, né? Isso que ela é aluna ainda, vai se formar agora de IBC, que é a Degóis. Ela na mudança ali que a gente teve que alterar a equipe por conta das datas dos desafios, ela assumiu a função da PH. E a gente sabe, né, que a PH é muita coisa, né? Muita terminologia, muita coisa que você tem que ter uma certa prática para estar fazendo aquilo ali, né? E ela abraçou aquilo de um jeito, começou a estudar aquilo ali e mergulhou de cabeça nessa questão do APH e arrasou, assim. Hoje, na apresentação para os cadetes ali, a gente falou para ela, né? Você brilhou por si só, né? Porque daí, no final, ela passou o caso ali na frente daquele monte de cadete, ela falou assim, na hora que eu percebi aquele monte de oficial me olhando, né? Deu uma tremedeira e tal, mas ela falou assim, aí eu comecei a falar mais alto, porque se eu errasse com convicção, né? E é engraçado isso, assim, eu vejo que a gente tem que começar a olhar também, né? Esse lado que a gente traz para as mulheres estando nessa equipe, né? E para as outras que olham de fora, né, e querem estar participando, estar treinando ali com a gente escuta às vezes, eu vou lá para ser a vítima, né? Porque daí eu acho legal, porque eu fico vendo vocês ali fazendo e eu vou aprendendo e tal, e isso é muito bacana. Às vezes a gente conversa com alguém e fala assim, pega essa ferramenta, né? Corta ali, a pessoa, eu não consigo fazer isso, sabe? Aí você incentivar ela a fazer aquilo ali, e isso eu ando percebendo, sabe? Eu vejo assim que a gente tem um caminho ainda aí pela frente muito mais de incentivar as mulheres, né, de trazer elas para esse meio, para que um chefe de socorro, quando ele estiver ali no serviço dele, ele olhar para aquela mulher e ver que ela consegue, né, que ela também vai conseguir desempenhar aquele papel, não ter receio, né, de tipo colocar ela numa função daquela ali, de que vai exigir um pouco mais de esforço, saber que ela vai conseguir desempenhar, né, com tranquilidade. E a guarnição ficar tranquila também em relação a isso, né? Eu sempre falo, eu não sou uma pessoa assim, feminista, né? De tipo, eu acho que tem que ser o quartel todo rosa e aí a gente fazer uma guarnição todas de mulheres, né? Eu não acho isso, eu acho que é um equilíbrio, né? A gente tem mulheres e homens trabalhando junto em prol de uma pessoa, né? Em prol de alguém lá fora. E se esse trabalho fluir de forma boa, a gente tem um trabalho bom no final. Quando a gente tem ali uma mulher que ela consegue desempenhar aquele papel, que muitas vezes tem um estigma, né, de tipo, não, isso aí é só um homem que consegue fazer. Isso acaba mudando muita coisa, né? E dando também mais empoderamento para uma mulher que às vezes achava que ela não consigo fazer, né? E muda muitas vezes até a vida dela lá fora. A gente tem poucas militares no grupo, né? Então é a nossa profissão isso aí. Mas a gente vê com as BCs, né? Como empodera elas assim, né? Como elas
tipo, brilham o olho, né? Eu faço parte dessa equipe, né? Eu tô ali, eu vou lá treinar. Então, elas estão super empolgadas, né? Poxa, que legal, Isa. Eu vejo assim, a gente poderia continuar conversando aí por muito tempo, principalmente relacionado a esse papel transformador, né? Mas eu tenho certeza que o que eu vou falar, antes de passar a palavra para o Beto e para o Geller, é um pensamento deles também, né? A gente sempre comenta que uma equipe de competição, ela não pode ser um fim em si mesma. Ela não pode ser montada única e exclusivamente para competir, porque ela perde o propósito dela, né? O nosso intuito é melhorar, né? Aumentar o volume de treinamentos para ofertar um atendimento operacional, um atendimento às vítimas que precisam ainda melhor. E vocês, com uma equipe tão nova, de conversar, o papel de instigar, o papel de servir de exemplo, o papel de dar oportunidade para outras mulheres, né? Porque a Amazonas é uma equipe, continuará sendo uma equipe formada apenas por mulheres, né? E esse papel de trazer outras pessoas e de dar a força desenvolvendo confiança nessas pessoas é algo que ultrapassa qualquer tipo de resultado em competição. Porque a gente sempre comenta, né? Como que um bombeiro vai trabalhar melhor? Ele vai trabalhar melhor se ele tiver confiança, se ele confiar naquilo que ele pode executar, confiar em equipamento, confiar em ferramenta, mas confiar nele mesmo. E essa confiança, ela vem através do treinamento. Ela vem através do treinamento, ela vem através do papel das pessoas mais experientes próximas dela, fazendo aquele balizamento, né, e assessorando o crescimento dela, mas vem de dentro para fora, não é algo que alguém de fora vai ter que forçar esse acontecer, né, e por isso, Isa, aqui vocês têm uma bandeira e têm uma força já dentro da equipe de vocês, carregada pela mentalidade, né? Eu repito, as equipes, elas são formadas para mudar os cenários locais. A gente tem, obviamente, as competições, até para motivar tudo isso, mas a diferença é feita no dia a dia, no atendimento da ocorrência, na hora em que realmente o chefe de socorro pode olhar e pode confiar, né? A gente não precisa tentar tapar o sol com a peneira aqui, e a gente sabe muito bem disso, que não, às vezes não só com mulheres, mas alguns homens, né, também sofrem essa questão de, eu acho que olhando essa pessoa aí, eu acho que ela não vai dar conta do serviço, né? E como que a gente vai proporcionar um ambiente para que essa pessoa possa se provar, né? E para a mulher é muito pior, né? Porque pode ser velado, mas a gente ainda tem. As ferramentas são pesadas, mas aí o que a gente percebe assistindo os vídeos? Vocês já encontraram formas de sustentação com o próprio corpo e posicionamentos para aguentar a ferramenta e estourar uma porta e tirar um teto? Isso é treinamento, vai vir no treinamento, né? E esse crescimento de vocês é algo para nós, né? Eu, Beto, Geller, Scalco, Rosa, todas as pessoas que estão perto, e a gente tem muito orgulho de ver o que vocês fizeram no desafio e o que vocês continuam fazendo, né? E o mais legal, você citou um ponto super importante aqui, Isa, que a gente precisa enaltecer. A internet aceita tudo, né? Mas o ter uma equipe e ter um Instagram trazendo essas ações, esses treinamentos e tudo mais, motiva outras pessoas, né? Hoje nós temos no país aí, das femininas, a Amazonas, a Stabfem, que tem Instagrams ativos aí, com bastante conteúdo, né? Até às vezes alguns de um cunho mais divertido, né? Mais lúdico, e é bacana. A gente tem um Instagram da Cascavel Rescue Team, que é a equipe do Paraná, que tem muitíssimo conteúdo de técnica, de treinamento. E o que a gente percebe nas 3 equipes, né? O da Condá também é assim. Grande parte das coisas não é mostrando o próprio treinamento, já é treinando outras pessoas. Já é com seus integrantes sendo instrutores de outras equipes,
dando treinamento para bombeiro comunitário, dando treinamento em curso de formação. As competições é uma vírgula no meio de tanta coisa escrita que tem de história, né? Então, eu acho que isso, ao meu ver, né? E é uma das coisas que eu mais gosto de enaltecer da Amazonas, é o papel transformador que ela tem, além do box de competição. Indo para nossa reta final, essa conversa bacana aí com a Isa, vou passar a palavra aí para o Beto para fazer as suas considerações do nosso episódio número 58. Bom, depois do que o senhor falou, eu só assino embaixo. Da onde que eu assino aí que eu só vou assinar tudo que o senhor falou, né? Eu corroboro com tudo que o senhor disse, sabe? Eu acho, e fiquei muito feliz em ouvir a Isa falar, principalmente onde ela já sentiu o papel e os agentes transformadores que a Amazonas desenvolve e que a Amazonas é. Então, isso me deixa muito feliz mesmo, porque eu tenho certeza que, tendo essa mentalidade, a equipe vai se perpetuar. Tá? Então, parabéns, Isa, tá? Transmita meus parabéns às outras meninas da Amazonas, tá? Um abraço para o Scalco também, para o Rosa. E, pô, eu estou muito feliz mesmo em ver lá naquele primeiro workshop o que era e no que vocês se transformaram, tá? E agora só estou com medo da gente perder para vocês no estadual também. Tá? Então, vão devagar nos treinamentos aí. Vão devagar nos treinamentos para a gente chegar em pé de igualdade no estadual, tá? Um grande abraço e parabéns mesmo. Boa, Beto. Geller. Olha só, enquanto o senhor terminava a sua fala e falou que ia para o finalmente, eu fiquei aqui marcando e pensando que ia falar, né, para a Izzy, para as colegas, enfim, para os nossos seguidores. E foi o que o Beto falou. Referente como a parte desse tipo de trabalho para as pessoas que estão envolvidas e que realmente abraçaram a área e querem que que ela seja melhor, nós pensamos igual. E nessa tua fala aí, Isa, é o que nós temos de missão aqui também com a nossa equipe, com o pessoal daqui, com o pessoal que vem treinar com nós. Nós continuamos treinando, nós continuamos buscando melhorar para que isso se perpetue. Independente se saiu Geller, se saiu Alberto, se sair trocar o comando. Então, tudo isso faz parte do processo. E para que todos os nossos ouvintes, seguidores entendam que não é um processo fácil. Não se quer, né? Tem as partes difíceis, tem as discussões, tem o dia que está marcado o treino tem que cancelar porque, sei lá, estragou uma ferramenta, mas que tudo pode se resolver quando a equipe está unida com esse tipo de propósito. E eu também estou com o coração cheio de alegria, porque, apesar de não ter ido para a Concórdia assistir, também não ter podido participar do desafio em Videira, mas consegui acompanhar o início de todo o trabalho de vocês, que foi naquele workshop, e quando eu assisti as provas de vocês mesmo pela internet, já dava para perceber que o comportamento era totalmente diferente, que a confiança que vocês tinham de acessar o cenário, de conversar entre vocês, de pegar uma ferramenta, de conversar, de avaliar uma vítima, já era um nível extremamente diferente do que a gente já tinha percebido. Então, agora falando um pouquinho de instrutores, quando a gente começa um processo com pessoas que estão iniciando numa área e assiste a evolução, a gente enche o coração de alegria. Porque a gente começa a perceber que não é o caminho final, que a gente precisa continuar buscando, mas que o pontapé inicial está sendo legal. Então, isso que como instrutores e pessoas que proporcionam a mudança na vida das outras, a gente fica muito feliz. Contem, eu sei que o Beto também é assim, o capitão é assim, e comigo é assim também. Contem comigo, com nós, quando precisarem,
qualquer horário, estamos com tal dúvida em tal coisa, chame, pergunte, porque além de a gente continuar conversando bastante, a gente quer que isso cada vez seja um fator motivacional e que melhore as pessoas. Sim, sim. Isso aí. Isa, fechando então o que os meninos estão dizendo, né? Eu não posso deixar de enaltecer que o desafio de videira, que ao nosso ver foi um dos melhores eventos que já aconteceu aí no estado, teve um papel não só da Isa fazendo parte de equipe, né? Mas em toda a parte de retaguarda aí, junto com a capitão Nicole, com o Rosa, buscando recurso, ajustando layout, ajustando questão de transmissão, e os três praticamente aí junto com a Marci também, que ajudou bastante, né? Essa parte de fazer o evento acontecer, né? Que esse é uma das grandes dificuldades das equipes de competição também. Para esse brinquedo girar, tem que empurrar a roda gigante, pular nele, e além de tudo, volta e meia, um desce para tirar foto, e o outro desce porque tá faltando combustível na engrenagem, e é uma loucura, né? Mas você exerceu esse papel, e tem exercido ainda, né? A Isa, para quem nos assiste aí, tem ajudado com muita coisa gráfica aí dos eventos que vão acontecer ainda em julho e do próprio desafio estadual. Então, a minha continência, o meu respeito, Isa, porque ainda mais hoje conhecendo a tua história e o que te motivou a entrar no Bombeiro e a forma como você pensa, né? A gente tem certeza que você já é uma fortaleza dentro da instituição. E agora, o nosso papel aqui foi abrir um espaço, criar esse espaço mesmo, para que outras pessoas possam conhecer tudo aquilo que a gente já viu de perto na atuação em retaguarda de evento ou mesmo dentro da equipe, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, Isa. Deixo aí para ti, para fazer tuas palavras aí também. Eu que agradeço, né, a oportunidade de ter vindo aqui, falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho desse time que está nascendo, né? E rapidinho, assim, só para encerrar mesmo, assim, uma coisa que eu vejo que já aconteceu comigo e isso que é uma coisa que eu acho que a gente tem que manter aceso, né? Dentro da gente como bombeiro. Uma vez eu estava de serviço, eu, mais duas femininas no caminhão, e a gente foi atender um enxame de Vespa numa residência, de um casal de idoso. Quando a gente chegou lá, e a mulher viu nós três descendo do caminhão, assim, ela começou a chorar. Ela começou a chorar e se emocionou, assim, de ver, e falou, olha, eu não acredito, 3 mulheres, só tem vocês, só vocês. Nós falou, daí ela, meu Deus, só 3 mulheres, olha onde a gente chegou, né? E tipo, brilhando assim o olho, e naquilo eu percebi assim, a trajetória daquela mulher, né? A trajetória que ela teve para ela hoje se emocionar em olhar 3 meninas, né? Saindo de um caminhão de bombeiro. E às vezes a gente esquece um pouco isso, né? Que a gente tá ali na correria do dia a dia, a gente esquece que a gente está sendo, às vezes, um exemplo para alguém, né? Alguém está olhando a gente de fora e está pensando assim, eu quero ser igual ela, né? Eu quero fazer aquilo ali também. E aí a gente esquece, né? Esquece disso e fica mais na prática da coisa do que no contexto geral, né? Do porquê que você está fazendo aquilo. E eu acho que esse time é isso. E eu, às vezes, quero passar isso para as meninas, assim, né? De tipo, a gente não é só o time, a gente é um exemplo para alguém. Alguém está olhando a gente e está pensando, eu quero chegar onde essa pessoa está, né? E isso a gente não pode esquecer. Quando a gente não esquece disso, que a gente é um exemplo para alguém, aí a nossa profissão fica mais fácil de lidar, né? Isa, e essa questão de exemplo, a gente fica muito feliz em saber, né, reforçando, além do papel feminino, mas em uma equipe, aí no contexto da nossa própria instituição, que tem 3 militares
e 3 ou 4 bombeiras comunitárias, né? Que já teve outras meninas militares e comunitárias na formação, mas que tem isso, né? Na sua composição. E que se no passado era difícil para a mulher bombeira militar, era inimaginável para a mulher bombeira comunitária. Então agora a gente já tem exemplos, né? Assim como a equipe Atena, assim como a Amazonas, de que há espaço para todos e todas, desde que exista vontade. Se existir a vontade, e lógico, se existir pessoas próximas que compactuem com essa vontade e se unam com força, as coisas vão acontecer. Então, Isa, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por ter contado para todos nós a tua história. Certamente virão outros episódios e outros capítulos aí, a gente espera que muitos falando e enaltecendo esse trabalho de vocês. Beto e Geller, obrigado mais uma vez aí pela participação. A todos vocês aí que nos assistiram no nosso episódio número 58, com a cabo Isabiele, do Bombeiro Militar de Santa Catarina, integrante da Amazonas. Fica aqui o nosso abraço, que você possa se inspirar, que você possa continuar seguindo aqui o nosso canal, porque o objetivo do RescueCast é justamente esse: criar espaços para salvar vidas, contar histórias inspiradoras de quem realmente faz a diferença no dia a dia aí dos bombeiros e das organizações de resgate e salvamento. Obrigado a todos aí e até breve. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!